Olá, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos começando hoje mais um episódio dos Bastidores da Bíblia. Cada quinta-feira temos esse compromisso marcado aqui para estudarmos, refletirmos cada vez mais sobre a Palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aí, né? A Gesmaria, a Socorro, o Dom André, sua bênção, Dom André, a Carmen, sejam todos bem-vindos, a Eliane, Mônica, Penido, a Esther, muitas pessoas hoje chegando, sejam bem-vindos e uma boa noite a todos. Como vocês devem estar acompanhando o nosso perfil, é importante, quando a gente vai falar dos bastidores da Bíblia, de saber que nós estamos tendo dois tipos de lives durante a semana, né? Então nós temos aqui no Instagram, toda quinta-feira à noite, toda quinta-feira às 9 horas da noite, esta live aqui sobre os bastidores da Bíblia. Hoje nós temos o terceiro episódio dos bastidores da Bíblia. Depois, eu estou também participando de uma outra live que é no sábado. É uma live muito especial com dois padres, sacerdotes brasileiros que moram no Vaticano, trabalham diretamente com o Papa Francisco, e eles têm uma live cada sábado às 5h30 da tarde, aqui horário de Brasília, sobre a história da igreja. Então eu também participo dessa live com esses padres lá, que é transmitida tanto pelo Facebook como pelo YouTube, no canal Conexão Romana. Então nós temos essas duas lives por semana. Então uma sobre Bíblia, que é a daqui, os bastidores da Bíblia, e outra sobre história da igreja, lá no Conexão Romana, tanto no YouTube como no Facebook. E aqui os bastidores da Bíblia é aqui no Instagram. Então, uma boa noite a todos que estão chegando, a todos que já chegaram, sejam bem-vindos. Hoje, como eu havia falado na semana passada, e tive a ocasião também de divulgar durante a semana, nós vamos hoje dedicar esse tempo de reflexão aqui ao Espírito Santo, né? Porque nós temos agora no domingo a celebração da solenidade de Pentecostes, né? E por isso que é importante para nós dedicarmos a live de hoje sobre esse tema. Vocês vão ver sempre que os temas das lives, eles sempre vão ser escolhidos a partir de 3 critérios. O primeiro critério é um tema diretamente bíblico ou pelo menos com relação com a Bíblia. Tá? É o primeiro critério porque as nossas lives são, né, essa série que nós temos é sobre a Bíblia, os bastidores da Bíblia. Certo? Então esse é o primeiro critério. O segundo critério é, na medida do possível, estar também em consonância, em harmonia com o tempo litúrgico que estamos vivendo. Então, por exemplo, nós estamos no tempo pascal, eu não vou tratar diretamente nenhum tema relacionado ao Natal, né? Não teria sentido, deixarei isso para quando vier o mês de dezembro, por exemplo. Tá? E um terceiro critério é que eu escolho temas bíblicos em consonância com o tempo litúrgico, e não só, mas também com o tempo litúrgico, que é de maior proveito para vocês que me seguem. Né? Então, eu aqui, para escolher os temas, eu ouço o que vocês falam, o que vocês perguntam. Né? Eu também conheço a necessidade de grande parte das pessoas que querem se aprofundar na fé. Então, esses 3 critérios que me ajudam um pouco a escolher os temas de cada live, né? De cada encontro nosso. Então, só recapitulando aqui um pouco, então aqui comigo, quem quer me seguir, então aqui nós temos toda quinta-feira os bastidores da Bíblia. Toda quinta aqui às 9 da noite. E no sábado, às 5h30 da tarde, tanto no Facebook como no YouTube, não no Instagram, no Facebook ou no YouTube, no sábado às 5h30 da tarde nós temos uma live comigo e com mais 2 sacerdotes, o Padre Bruno e o Padre Antônio, direto do Vaticano, em que tratamos um pouco sobre o tema de história da Igreja.
tanto as lives daqui, da quinta-feira, como as lives de lá, do Vaticano, que são no sábado, todas elas ficam gravadas. Então aqui você encontra todas as lives que nós já tivemos no meu IGTV. E também se vocês entram, assinam lá o canal do Conexão Romana no YouTube ou no Facebook, também na página do Facebook, vocês têm acesso já a todas essas lives sobre história da igreja. Tá beleza? Então, hoje vamos tratar do Espírito Santo justamente pela proximidade. Hoje é quinta-feira, domingo é a solenidade de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, que é a conclusão, é o coroamento do tempo pascal. O tempo pascal, ele dura justamente 7 semanas, né? 50 dias, que vai desde o domingo de Páscoa, começa ali com a vigília pascal, na noite do sábado, até a solenidade de Pentecostes. Esse é o tempo pascal, certo? E esse tempo pascal é encerrado com o maior fruto da Páscoa de Cristo. O maior fruto do mistério pascal de Cristo, que é o envio do Espírito Santo sobre a igreja, né? Sobre a igreja. Então, por isso que nós dizemos também que a festa de Pentecostes é a festa do nascimento da igreja. A igreja que foi pensada por Deus, preparada por Deus, né? E com a vinda de Cristo começou a ser fundada. Cristo funda a igreja e ela nasce com a infusão da alma da igreja, que é o Espírito Santo. Por isso que o título que eu quis colocar para a live de hoje é justamente esta frase: Ele que falou pelos profetas, né? Que está aqui justamente como poderíamos dizer, no texto do credo, né? Do credo niceno-constantinopolitano, e nesse texto do credo que diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, né? Então, é isso que nós rezamos no credo, cada vez que nós queremos tratar do Tudo bem. E então, ele que falou pelos profetas, e hoje vamos tratar um pouco do Espírito Santo, mas poderíamos aqui falar tantas coisas sobre o Espírito Santo, né? Tantas coisas sobre o Espírito Santo, e já que tratamos de Bíblia. E eu escolhi justamente um aspecto. Então, pegar os símbolos do Espírito Santo que aparecem ao longo dos livros da Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos vários símbolos do Espírito Santo que aparecem, né? Se a gente notar bem, o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, desde a primeira página até a última página, né? Não só ele inspirou os autores bíblicos, não só ele que é o responsável, vamos dizer assim, é a causa da palavra de Deus atingir o espírito humano, é ele que acompanhou pelo fenômeno da inspiração toda a formação e a composição dos livros bíblicos. Tanto na primeira página da Bíblia, que é Gênesis capítulo 1, que fala ali que o Espírito pairava sobre as águas, ali já é uma menção ao Espírito Santo, como no final, no belíssimo e interessantíssimo livro do Apocalipse, no último capítulo, no capítulo 22, logo próximo ao fim, tem a seguinte frase: então o Espírito e a esposa clamam, vem. Então ali aparece uma menção ao Espírito Santo, mostrando então que o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, né? Em toda a Bíblia. Mas, antes de entrarmos diretamente no tema que são os símbolos do Espírito Santo, seria bom nos perguntarmos, para recapitular um pouco alguns dados importantes da nossa fé,
nos perguntarmos quem é o Espírito Santo? Quem é? E na pergunta já existe um início de resposta, porque nós não perguntamos o que é o Espírito Santo. Quando a gente faz a pergunta o que é quando nós pressupomos que estamos falando de uma coisa, de uma realidade material ou criada. Mas não. Nós perguntamos quem é. Quem é? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então, quem é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, não podemos nunca esquecer disso, porque tem gente que ou se esquece ou não sabe. O Espírito Santo é Deus. Certo? O Espírito Santo é Deus. Tão Deus como o Pai, tão Deus como o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isso é muito importante. Um dado fundamental. O Espírito Santo não é simplesmente um santo. Tem ainda pessoas que acham isso, que é um Espírito Santo, como se fosse uma pessoa assim, um pouco misteriosa, um anjo, um super anjo especial, com poderes divinos, ou se fosse uma energia que brota de Deus, ou um ente divino. Não. Apaga tudo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Segunda coisa, como já mencionei, se Ele é Deus com o Pai e o Filho. Ele é, nós chamamos didaticamente, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Os três são Deus, e o mesmo Deus e o único Deus, não são deuses diferentes. São diferentes em pessoa. A pessoa que é o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Filho. Há uma distinção entre pessoas e uma unidade de natureza. Só que não se soube sempre sobre isso. Esse foi um dos grandes mistérios que Deus reservou para a vinda de Cristo. No Antigo Testamento há alusões, há menções ao Espírito de Deus, ao Espírito de Javé, como nós vamos ver em alguns símbolos. Mas a revelação da Trindade, a revelação de que Deus é uno e trino, que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, só acontece com a vinda de Cristo, com a sua morte, ressurreição na cruz e com o envio do Espírito Santo. Ou seja, é com o mistério pascal que se revela à humanidade a verdadeira surpresa de Deus. Quem é Deus? Então, só para lembrar um pouco, claro que esse é um tema muito importante, o tema central da nossa fé, que é o mistério de Deus, o mistério da Trindade, mas isso aqui eu toco só para lembrar, porque ficaria muito estranho já entrar nos símbolos do Espírito Santo sem fazer um pouco uma introdução e lembrar de quem é o Espírito Santo. Ora, quando a gente fala sobre quem é uma pessoa, logo a gente se pergunta, e como é que ele se chama? Qual é o nome? E aqui nós vamos ver qual é o nome principal, o nome próprio do Espírito Santo. É como nós o chamamos, Espírito Santo. É o nome próprio daquele que adoramos junto com o Pai e o Filho. E de onde a igreja tirou isso? De onde veio essa terminologia, esse nome Espírito Santo? A igreja recebeu esse nome do próprio Cristo. Cristo é que deu um mandato, uma ordem à igreja. Evangelizar, anunciar o Evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso a igreja até hoje batiza os seus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nome da terceira pessoa da Trindade, esse é o nome
do Deus Espírito Santo. E esse nome, ele se origina principalmente dessa palavra espírito, né? Spiritus, em latim, né? Em hebraico, no Antigo Testamento aparece a expressão ruar, e em grego se fala de pneumatologia, pneuma. Por isso que o estudo do Espírito Santo se chama pneumatologia, como o estudo de Deus é a teologia, o estudo de Cristo é a cristologia, né? Então a pneumatologia. Por isso nós temos tudo que se refere ao organismo humano no aspecto de respiração, dos pulmões. Então fala a expressão pneumonia, né? Então os pneus do nosso carro, que são os pneumáticos, né? Então tudo o que está relacionado a vento, a ar, a sopro, essas três palavras, uma latina, espíritus, outra hebraica, ruá, e a outra grega, pneuma, significa espírito, que traz essas três ideias de sopro, hálito e vento, né? E vento. Jesus usa essa terminologia, por exemplo, na sua conversa com Nicodemos, no capítulo 3 de São João, quando ele fala, o Espírito sopra onde quer, né? Então, Espírito tem essa ideia de leveza, de sopro, de vento, né? E tanto o Pai como o Filho são espíritos. Deus é um ser espiritual. É o ser espiritual por essência. É o ser, fonte de tudo que é material e espiritual. E também é santo, porque só Deus é santo. Só o Pai é santo. Só o Filho é santo. Só o Espírito Santo é santo. Por isso nós dizemos o Deus 3 vezes santo. Mas quando encontramos esses dois termos, o Espírito Santo, o Espírito Santo, esse termo é o nome próprio da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então isso para falar um pouco do nome próprio, um nome específico de Deus, né? De Deus. Mas nós falamos um pouco quem é o Espírito Santo, nome próprio, mas não podemos nos esquecer que, além desse nome próprio, ele recebe, principalmente no Novo Testamento, nós não vamos trabalhar aqui dessas denominações do Antigo Testamento, porque isso levaria mais tempo e algumas explicações mais longas, e isso não nos permite, no tempo curto que nós temos aqui na live, quem sabe em outras ocasiões vamos ter oportunidade de explicar. Então, algumas denominações que o Espírito Santo recebe, né? Primeira mais famosa no Novo Testamento, que é dada pelo próprio Cristo nos discursos de despedida, principalmente ali no capítulo 14 e 16 de São João, é quando Jesus chama o Espírito Santo de Paráclito. Paráclito, que é um termo grego, parakletos, do verbo parakleo. Paráclito, então, é aquele que é responsável por consolar, por trazer segurança. É o advogado. E Jesus fala de um outro paráclito, porque ele é o primeiro paráclito, né? É ele que vem para consolar a humanidade. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso redentor. Mas, além desse termo paráclito, aparecem vários outros, principalmente nas cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo, pelo menos, eu coletei aqui 5 expressões que São Paulo aplica ao Espírito Santo, né? Primeiro, na carta aos Efésios e carta aos Gálatas, aparece a expressão o Espírito prometido, né? Referindo-se às promessas no Antigo Testamento da vinda do Espírito de Deus, né? Então, o Espírito prometido. Nós temos promessas no profeta Joel, né? Nós temos promessas no profeta Jeremias, né? Toda a questão da nova aliança, em Ezequiel, né? Em vários textos do Antigo Testamento. Depois, quando São Paulo
trata na carta aos Romanos o tema da filiação divina. Então ele chama o Espírito Santo de o Espírito de filhos adotivos. O Espírito dos filhos adotivos. É o Espírito Santo que nos gera para Deus. É o Espírito Santo que nos torna filhos. Né? Depois, a expressão, também na carta aos Romanos, o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo é o Espírito que habita, nós vamos ver mais à frente, a humanidade de Cristo. Né? Então, esperem, porque nós vamos ter, ao longo da live de hoje, permaneçam até o final, porque vamos ter vários detalhes sobre o Espírito Santo e vai abrir a cabeça de muita gente para entender a relação entre o Espírito Santo e Cristo. Né? E Cristo. Depois, São Paulo também usa o Espírito do Senhor, né, na segunda carta aos Coríntios. E, por fim, o Espírito de Deus, né, principalmente na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é um texto muito pneumatológico, né, que destaca muito a ação do Espírito Santo. E, por fim, queria lembrar aqui só a carta de São Pedro, né, São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 14, ele usa a expressão Espírito da Glória. Então, todas essas denominações que nós acabamos de ver são dirigidas ao Espírito Santo. Né? Essa quantidade de nomes, de denominações, mostra a riqueza do mistério de Deus, a grandeza do mistério de Deus. Então, vamos entrar de cheio no nosso assunto, os símbolos do Espírito Santo. Eu convido vocês a fazer praticamente um passeio pela Bíblia. De fato, um passeio breve, não um passeio longo, né? Mas um passeio agradável. Vamos passear pela Bíblia, né? Para colher alguns símbolos que eu acho que são mais significativos do Espírito Santo. E por que símbolos? Porque quando tratamos do Espírito Santo, estamos tratando do mistério de Deus. Estamos tratando de Deus. E quando tratamos de Deus, quando o assunto é Deus, supera todos os nossos pensamentos, todo o nosso tipo de experiência, todos os nossos sentimentos, toda a nossa imaginação, toda a nossa memória, sempre está muito acima de todos nós, da nossa capacidade de entender, de captar, de compreender. Por isso, Deus, na sua grande misericórdia, sempre fez uso de imagens, de símbolos, de figuras para explicar aquilo que a inteligência humana é limitada em compreender. Basta ver, por exemplo, as grandes parábolas de Jesus, quando vai explicar, fazer com que nós entendamos um pouco sobre o que é o reino de Deus, o mistério da ação de Deus neste mundo. Né? Então, esses símbolos são como que comparações, descrições, sinais, figuras, tanto de quem é o Espírito Santo, como de o que ele faz, da ação do Espírito Santo. Então, eu vou começar com um que é muito importante, né? É muito importante, e vou terminar com o que é depois, com o que é mais conhecido. Então, só quem ficar até o final vai saber qual é o símbolo do Espírito Santo mais conhecido e também de uma certa significação e de grande importância para todos nós. Né? Então, o primeiro símbolo do Espírito Santo é a água. A água. A água é símbolo do Espírito Santo, em primeiro lugar, por que essa centralidade da água? Por causa do batismo. Então, sempre na fé cristã, o batismo, que é o novo nascimento dos filhos de Deus, que se dá pela água, foi visto como uma ação especial do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo no batismo. Se a água ela é sinal de vida, ela é fonte de vida no mundo material, né, na natureza. Se até a gestação de um ser humano, a gestação de todos nós,
tem um grande envolvimento da água no seio da mãe. A água, então, é símbolo da nova vida que vem do Espírito Santo. E não só, por que não dizer, da nova vida que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Por isso, Jesus fala de água viva, né? A água viva do Espírito Santo. E os padres da igreja interpretavam aquela passagem de Jesus crucificado, quando perfuram o lado de Cristo e do seu lado saem sangue e água, viam naquela água o símbolo do batismo, o símbolo do Espírito Santo que é derramado sobre a humanidade como fruto do sacrifício amoroso do Filho oferecido ao Pai no Espírito Santo em prol de toda a humanidade. Em prol de toda a humanidade. Então, esse é um sinal importantíssimo, um símbolo importantíssimo. A água. O Espírito Santo, a água viva, a água de Deus. O segundo símbolo, que também é muito importante, é o símbolo do fogo. Né? Do fogo. O fogo é sinal, é símbolo de energia, de força transformadora. Né? Basta tocar em algo que tenha fogo, que esteja quente, para se queimar. Ou seja, o Espírito Santo aqui ele é simbolizado como algo que transforma o que toca, queima no sentido de transformação, de mudança, uma energia, uma força que transforma o que toca. Então, esse é o símbolo do fogo em relação ao Espírito Santo. Se a gente se lembrar bem no Evangelho de São Lucas, né, São João Batista, quando fala de Jesus, né, anuncia que Jesus batizará no Espírito Santo e no fogo. Essa associação entre o Espírito Santo e o fogo. E o próprio Jesus, também no Evangelho de São Lucas, afirma: eu vim trazer o fogo sobre a terra. O fogo sobre a terra. E como gostaria de que já estivesse aceso. Esse fogo de que Jesus fala é o Espírito Santo. Depois, como vamos escutar na missa de domingo, na festa de Pentecostes, na primeira leitura, o famoso capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, que narra o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e a Virgem Maria reunidos no cenáculo e pousa sobre eles como línguas de fogo. Línguas de fogo, aí também. E na nossa tradição espiritual, dos escritores espirituais, dos santos, ao longo da história da igreja, muitas vezes se associa o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo a um fogo. Basta lembrar que o grande São João da Cruz, quando na sua obra Chama Viva de Amor, chama viva de amor, aqui chama como fogo vivo, chama viva de amor. E São Paulo, quando fala de respeitar a ação do Espírito Santo, estar aberto à ação do Espírito Santo, São Paulo fala de não apagar, não extinguir o Espírito. Então isso é muito importante para todos nós. Depois, tem um símbolo do Espírito Santo que é central para quem quiser entender a Bíblia inteira. Tá certo que para entender a Bíblia temos que saber muita coisa, mas tem algumas coisas que são centrais. Tem algumas coisas que são fundamentais, que quem entende bem melhor a Bíblia. Quem não sabe, fica absolutamente perdido no meio dessas frases, desses discursos, desses relatos, e tudo fica muito mais obscuro. É o símbolo da unção. Unção. Unção significa o quê? Passar óleo. Né? Passar óleo numa superfície, num objeto, numa pessoa. Isso é ungir. Né?
Então, vocês que fazem bolo em casa, né? Quando a gente faz bolo aqui também em casa. Então a gente pega a forma, pega um pouco de manteiga ou azeite e passa na forma inteira para untar. Untar é sinônimo de ungir a forma, né? Então, por que esse símbolo da unção ligado ao Espírito Santo? E olha que é um simbolismo muito significativo, é o único que às vezes se torna o próprio sinônimo do Espírito Santo. Tanto São João na sua primeira carta, como São Paulo na segunda carta aos Coríntios, chamam o Espírito Santo simplesmente de a unção. Receber a unção de Deus, que é o Espírito Santo. E se a água que nós falamos antes estava vinculada ao sacramento do batismo, aqui a simbologia da unção nos lembra o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. E crisma, aqui eu vou explicar logo as palavras, né? A palavra Cristo significa ungido, aquele que recebeu o óleo e foi consagrado a Deus. Em grego nós falamos Christos. Em hebraico a gente fala Messias, Meshiá, Messias, né? E é daí que vem o nome do óleo, crisma, o óleo que torna uma pessoa Cristo, né? Depois originou por outras línguas, principalmente do francês, vem a palavra creme, por exemplo, né? Então são todas palavras creme, crisma, Cristo, ou seja, a ideia de ungir, né? A ideia de ungir. Então, é muito importante saber de onde, qual é a raiz dessa simbologia do Espírito Santo como unção. Unção. Vem de Cristo. Então, quando a gente fala que Jesus é o Cristo, porque Jesus é o verdadeiro Messias, o que a gente está falando com isso? A gente está falando que Jesus é aquele que no Antigo Testamento Deus prometeu a Davi e a sua família que um descendente seu viria resgatar Israel, viria redimir o povo de Deus, viria trazer a paz verdadeira. E esse prometido era visto como um verdadeiro rei, como um verdadeiro sacerdote, como um verdadeiro profeta, por isso ungido. No Antigo Testamento também várias figuras foram ungidas. Basta ver a escolha dos primeiros reis de Israel. Basta ver o próprio Davi, né? Então, quando Deus anuncia pelo profeta Natã, né, uma das passagens centrais do Antigo Testamento, que um filho de Davi será o Salvador de Israel, o Redentor, que ele vai resgatar Israel, ele está anunciando alguém que será ungido. Ungido. Por isso, a espera de um Messias, porque Messias significa ungido. Por isso, chamar Jesus de Cristo é reconhecer que ele é aquele prometido. Por isso, Jesus Cristo não é um nome e um sobrenome. Jesus Cristo é uma afirmação de fé. Jesus, o filho de Maria e de José, que nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, ele é o Cristo. Ele é o Messias. Era isto que muitos judeus, que as autoridades judaicas da época não quiseram reconhecer em Jesus. Que Jesus é o verdadeiro Messias, né? E por isso Jesus é o ungido do Senhor. Não temos tempo de entrar aqui um pouco no mistério de Cristo, né? De Cristo ungido, na espiritualidade de Jesus Cristo, mas podemos afirmar aqui, para a gente entender bem, como se dá o Espírito Santo na vida de Cristo. Se a gente fala que Jesus é ungido do Senhor, ele é ungido de forma única, irrepetível. Nós participamos dessa unção. O nosso batismo, a nossa crisma, os sacramentos que nós recebemos é uma participação nessa unção de Cristo. Por isso nós somos um povo de ungidos. A igreja não é uma multinacional.
A igreja não é uma organização não governamental. A igreja não é uma associação qualquer. A igreja é o povo ungido do Senhor, unido pela fé em Jesus Cristo e guiado, pastoreado pelos apóstolos, pelos discípulos escolhidos pelo mesmo Senhor. Então, a primeira coisa sobre Cristo que temos de afirmar é que a humanidade de Cristo, o ser homem de Cristo, o seu corpo e a sua alma, unidos na divindade do Filho de Deus, a humanidade de Cristo é totalmente ungida pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa, a humanidade de Cristo é totalmente ungida pelo Espírito Santo. Depois, e talvez aí a importância do Espírito Santo no relato do batismo de Jesus, que a gente não pode tratar aqui, porque, nossa, é um texto muito interessante, quem sabe podemos tratar em outra ocasião. Jesus é constituído publicamente, ele é constituído e reconhecido como Cristo pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Jesus lê essa passagem, o Espírito do Senhor está sobre mim. O oráculo de Isaías, justamente na sinagoga de Nazaré, onde ele foi criado. E ele diz, esta palavra hoje se cumpriu diante de vós. Ou seja, eu sou ungido. Depois, a própria Virgem Maria, que é cheia de graça, ou seja, cheia, plena, ungida pelo Espírito Santo, concebe a Cristo pela ação do Espírito Santo. Depois Jesus, na sua vida pública, os milagres, as curas que ele realiza, os sinais, usando aqui a linguagem de São João, os sinais que ele realiza são todos causados pela força do Espírito Santo que age na humanidade de Cristo. A vida de Cristo é toda uma vida embebida no Espírito Santo de Deus. Depois, segundo a afirmação de São Paulo na carta aos Romanos, é o Espírito Santo que ressuscita Jesus dos mortos. A vida de Deus é que ressuscita Jesus dos mortos, que resgata Jesus dos mortos e lhe concede a vida que não morre mais, a vida eterna, a vida da glória. E é por isso que, vitorioso sobre a morte, Cristo derrama o Espírito Santo para unir os filhos de Deus num só corpo, que é a sua igreja. Quando Jesus aparece aos discípulos ressuscitado, diz, a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo ressuscitado. Depois, sobre esse símbolo da unção, teria muito o que falar, mas vamos mais para frente, porque o tempo não para, né? Outro sinal, para quem é familiarizado com a Bíblia, principalmente com o Antigo Testamento, um sinal muito querido, muito presente, que é o símbolo da nuvem e da luz, né? Da nuvem e da coluna de fogo, né? Que são dois símbolos, nuvem e luz, que são inseparáveis nas manifestações de Deus no Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento e depois vamos ver algumas vezes no Novo Testamento. Nas teofanias, o que é uma teofania? Uma manifestação de Deus. Teofania, manifestação de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos a nuvem, ou quando está escura, ou quando está luminosa, e a coluna de fogo, que revela o Deus vivo e salvador. Então, a nuvem, ela marca a presença de Deus. A presença de Deus. Um Deus que não está ausente nem distante, que está presente no meio do seu povo, a Shekinah, a presença de Deus.
Por exemplo, com Moisés no Sinai, em Êxodo capítulo 24, né? Então ali nós temos a nuvem, né? Junto de Moisés no Sinai, junto da tenda da reunião. Então, quando Deus se faz presente para tratar algo importante com Moisés, então aparece a nuvem, né? Durante a caminhada do povo no deserto, isso fica bem claro no livro do Êxodo, né? Alguns trechos do livro dos Números. Na dedicação do Templo de Jerusalém por Salomão, também a presença da nuvem e da luz. No Novo Testamento, nós temos o arcanjo Gabriel, no Evangelho de São Lucas, que anuncia o nascimento de Jesus e fala que o Espírito Santo virá sobre a Virgem Maria com a sua sombra. Sombra. Aqui é a imagem da nuvem e da luz. Depois, na Transfiguração, também, uma nuvem que envolve Jesus, Elias, Moisés e os apóstolos. E de uma nuvem, e da nuvem sai uma voz: este é o meu filho. E no dia da Ascensão, nós celebramos domingo passado, no dia da Ascensão, é uma nuvem que retira Jesus da presença dos apóstolos, e é essa nuvem que vai revelar a presença de Cristo na sua glória, na sua última vinda. Né? Na sua última vinda. Depois, nós temos 3 sinais aqui, 3 símbolos, que são menos conhecidos, né? Mas são muito importantes também. Um deles é o selo. Selo. Como a gente não usa mais nem selo de carta, né? Então fica difícil entender. Mas o selo, ele é o símbolo da marca, né? Por isso é um símbolo muito próximo ao símbolo da unção. A unção é um ato que consagra a pessoa, o selo é um símbolo que marca, né? Em João 6,27, se afirma que sobre Cristo Deus colocou o seu selo, no sentido que Deus colocou a sua marca, né? E o selo, ele é tido como símbolo do Espírito Santo na ação do Espírito Santo na alma das pessoas. Na ação do Espírito Santo por 3 sacramentos importantes. Dos 7 sacramentos, existem 3 que uma pessoa só recebe uma vez na vida, que é o batismo, a confirmação e o sacramento da ordem. Ainda que a ordem pode ser recebida em 3 níveis, né? Em 3 graus. Né? O primeiro grau do diaconado, o segundo grau do presbiterado e o terceiro grau do episcopado, né? Que são os bispos. Mas para dizer que o Espírito Santo, quando santifica definitivamente uma pessoa, ele marca com o seu selo. O selo é um símbolo ligado à pertença, né? Quem é marcado se torna propriedade, né? O Espírito Santo, Deus, é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida e a Ele pertencemos, né? Um outro símbolo, e estamos terminando já, um outro símbolo é o símbolo da mão. Da mão. É outro símbolo do Espírito Santo. Se a gente notar bem, Jesus, quando abençoa as crianças e cura os doentes, por muitas vezes impõe as mãos. Então a imposição das mãos aqui se torna um símbolo do Espírito Santo. Jesus cura os doentes e abençoa as crianças impondo as mãos. Depois, os apóstolos também fazem a mesma coisa em nome de Cristo. Impõem as mãos para transmitir o Espírito Santo, para curar também, né? E é um gesto muito presente na liturgia. Vocês vão notar, por exemplo, no batismo, quando o sacerdote vai abençoar a água, né, do batismo, então ele impõe as mãos. E talvez o gesto que vocês mais conheçam na liturgia, um pouquinho antes da consagração, o padre estende as mãos sobre as oferendas,
sobre o vinho e o pão, que ali, pelas palavras da consagração, vão se tornar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, antes da consagração, há uma invocação do Espírito Santo. Se invoca o Espírito Santo para que, pela força do Espírito Santo, aquele pão e aquele vinho se tornem corpo e sangue de Cristo. Mandai, ó Pai, o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós. Então, esse é o momento que a gente chama na liturgia de epiclese. Epiclese, a invocação do Espírito Santo dentro da celebração sacramental. Né? Depois, nós temos um símbolo que ainda é menor ainda. Se antes o símbolo que estavam falando é da mão, o dedo também né? O dedo. E ele aparece justamente aqui em 3 aspectos, né? O dedo como símbolo do Espírito Santo. Primeiro, no capítulo 11 de São Lucas se afirma que Jesus expulsa os demônios com o dedo de Deus. Com o dedo de Deus. E sempre se interpretou esse dedo de Deus, né, esse digitus, o dedo de Deus, como o Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, lá no Êxodo, capítulo 31, se afirma que a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Então, ali na lei, né, nas tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. E em um hino muito famoso da igreja, um hino antigo chamado Veni Creator Spiritus, que nós rezamos na liturgia das horas na solenidade de Pentecostes. Em uma das estrofes se fala do dextere Dei tu digitus, ou seja, o dedo da direita de Deus, o dedo da mão direita de Deus. É um símbolo do Espírito Santo. E o último símbolo, se alguém me seguiu direto aqui, com atenção, vê que está faltando. Né? Falamos de 7 símbolos e está faltando um, que é o mais usado, talvez, por nós cristãos, que é a pomba. Né? A pomba. Que é devido a 2 acontecimentos, a 2 textos bíblicos. Primeiro, um no Antigo Testamento, quando do fim do dilúvio, né, Noé solta uma pomba para saber se já poderia sair da arca, se o dilúvio, os efeitos do dilúvio já tinham terminado, se havia já possibilidade de descer em terra firme. E então a pomba traz no seu bico um ramo de oliveira, marcando o fim do dilúvio. Vejam que aqui nós temos uma pomba e o ramo de oliveira. E o ramo de oliveira lembra a oliveira, a oliva, o óleo, o azeite, a unção. Então, pomba e unção aqui estão ligados. Depois o outro texto é nos evangelhos, no batismo de Jesus. Se afirma que ao sair da água, depois do batismo, o Espírito Santo repousou sobre Cristo em forma de pomba. Aqui tem uma simbologia dupla. Né? Tanto Jesus é proclamado diante de Israel como o ungido, o Messias, né? Mas também como o Salvador. Porque se o Espírito pairava sobre as águas no início da criação, Gênesis 1, agora o Espírito paira sobre as águas do Jordão, e aqui começa agora a nova criação. Esse seria um tema muito, muito amplo para tratarmos. Então, vamos só recapitular, talvez aí alguém de vocês tenha perdido, e vamos recapitular os 8 símbolos do Espírito Santo que tratamos aqui, tá bom? Antes nós nos perguntamos, quem é o Espírito Santo? Respondemos, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Depois vimos um pouco qual é o nome próprio do Espírito Santo e qual o sentido desse nome próprio, Espírito Santo. Vimos depois algumas
denominações do Espírito Santo no Novo Testamento e passamos então aos 8 símbolos. A água, a unção, o fogo, a nuvem e a luz, o selo, a mão, o dedo e a pomba. Os 8 símbolos do Espírito Santo. Tá certo? Então, era isso que eu queria refletir hoje com vocês e queria aqui só lembrar 2 coisas rapidinho para cada um de vocês. Então, no próximo sábado, então depois de amanhã, nós temos mais uma live sobre história da igreja. Essa live que eu estou tendo com 2 padres que moram no Vaticano e nós, em cada sábado, tratamos sobre um tema da história da igreja. Estamos bem no início da igreja, na época dos Atos dos Apóstolos. Então é no sábado, às 5h30 da tarde, tanto no YouTube como no Facebook, no canal Conexão Romana. Conexão Romana. Então lá vocês podem me encontrar também. E na próxima quinta-feira, o próximo episódio dos Bastidores da Bíblia, adivinhem qual vai ser o tema? Será que alguém sabe? Tem alguém acordado ainda aí? Então, na próxima quinta-feira, que será dia 27, é a última quinta-feira do mês de maio, então vamos ter mais um tema relacionado a Nossa Senhora. Né? Mais um tema relacionado à Virgem Maria. Para encerrar, se nós começamos o mês, né, ali na segunda live com Nossa Senhora, vamos terminar também com ela. Vamos ter uma live especial sobre o hino que a Virgem Maria, estando grávida, cantou a Deus, o Magnificat. Né? Vamos refletir sobre o hino do Magnificat de Nossa Senhora. O poderoso fez em mim maravilhas, o poderoso fez em mim grandes coisas. Então vamos pegar esse texto que está no Evangelho de São Lucas e vamos refletir, vamos meditar, vamos conhecer mais da alma de Nossa Senhora nesse texto dela. E eu queria terminar com uma breve reflexão aqui com vocês. Está terminando o tempo da Páscoa. Está terminando o tempo central da nossa fé, que é justamente o tempo que celebra a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. E vocês sabem que a Páscoa, já que estamos falando de tantos símbolos, tem um símbolo litúrgico muito importante, que é o círio pascal. Essa vela grande, bonita, ornamentada, que fica ao lado da mesa da palavra durante todo o tempo de Páscoa. E que simboliza o Cristo luz do mundo, o Cristo luz que dissipa todas as trevas, todas as tristezas da humanidade. E a última vez que vai se acender o círio pascal este ano é na missa de Pentecostes. Depois de 50 dias, Pentecostes significa isso, 50 dias, 50 dias, Pentecostes, nós vamos ter, então, essa dimensão da luz, que é um símbolo de Cristo, mas é um símbolo do Espírito Santo também. E se vocês não sabem, na festa de Pentecostes, na solenidade de Pentecostes, vocês vão poder comprovar quando forem à missa, logo depois da segunda leitura, nós temos um hino que se canta, que se chama, liturgicamente se chama de sequência de Pentecostes. É o hino que invoca o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Veni, Sancte Spiritus. É um hino muito bonito do século XIII. Foi provavelmente redigido pelo arcebispo de Canterbury, de Cantuária. E eu queria terminar a live de hoje com esse hino. E que esse hino seja para vocês e para mim uma verdadeira invocação do Espírito Santo, para que venha a nós, nos ilumine, nos fortifique, nos conduza. Diz assim esse hino da sequência de Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, mandai a nós do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, ó dador dos dons, vinde, luz dos corações. Consolador perfeito, hóspede doce da alma, alívio dulcíssimo.
No cansaço, repouso, no calor, reparo, no pranto, conforto. Ó luz beatíssima, invadi o coração dos vossos fiéis. Sem a vossa força, nada existe no homem, nada é inocente no homem. Lavai aquilo que é sujo, molhai aquilo que é seco, curai aquilo que é doente, dobrai aquilo que é rígido, esquentai aquilo que é frio, endireitai aquilo que está dobrado. Dai aos vossos fiéis, que somente em vós confiam, os vossos santos dons. Dai a virtude e o prêmio, dai a morte santa, dai a alegria eterna. Nesse hino, se repete por 3 vezes a palavra luz. Luz beatíssima, mandai um raio da vossa luz e chama o Espírito Santo de luz dos corações. Que nessa noite, quando apagarmos as luzes da nossa casa, do nosso quarto para dormir, tenhamos certeza de que uma luz não se apaga, que é o Espírito Santo, que mais do que qualquer símbolo, é a realidade que habita nos nossos corações e nos dá força e nos prepara para a vida, aqui, deste mundo, e para a vida eterna. Vinde, ó luz beatíssima, vinde, mandai um raio da vossa luz, ó luz dos corações. Amém. E até a próxima quinta-feira com o Magnífica de Nossa Senhora. Até mais. Tchau.